Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao nosso primeiro Meetup aqui do Nubank. Os primeiros Meetup de engenharia, né? Tem vários outros Meetups do Nubank que são muito bem sucedidos. E a gente está começando mais um aqui. Meu nome é Thiago, eu lidero o time de Technical Learning dentro do Nubank, então o time que ajuda na parte de onboarding, educação continuada dos times técnicos. Eu sou um homem branco, com cabelo cacheado, usando um óculos transparente e uma camisa preta do New Way of Working. E eu tô com um fundo roxo, que é o fundo do nosso evento que você vai ver nos outros panelistas. A nossa agenda hoje, como vai ser o nosso evento, vai ser uma mesa redonda, a gente vai conversar com algumas pessoas de dentro do Nubank sobre os nossos princípios de engenharia. Então vai ser uma conversa super aberta, a gente vai falar de vários detalhes aqui de como a gente chegou nesses princípios de engenharia. E também a gente vai ter espaço para perguntas. Então, tem a funcionalidade de Q&A do Zoom, a gente está usando o Zoom, sim. A funcionalidade de Q&A do Zoom, então pode usar essa funcionalidade, conforme a gente está falando, manda suas perguntas e a gente vai tentar integrar essas perguntas durante a conversa. Bom, se esse é seu primeiro Meetup, os Meetups são comunidades, né, de pessoas que têm interesses em comum, onde a gente troca ideias, fala de melhores práticas, é um ambiente super legal para quem está entrando na indústria de tecnologia também, e na verdade para quem está em qualquer estágio, né? Para quem já está há bastante tempo é muito interessante aprender coisas novas, conhecer gente nova, apesar de ser remoto esse evento, tem o chat aí, dá para você conhecer uma galera. Então a gente faz esses meetups realmente porque a gente quer participar da comunidade, a gente quer estar junto com quem está aí na comunidade de engenharia e trocar, né? Trocar ideias, aprender uns com os outros. O que mais que eu preciso falar aqui? A gente quer construir esse espaço junto com vocês, então é um espaço colaborativo. Vai rolar um formulário no final, onde a gente quer receber sugestões de temas e também inscrições de palestrantes, né? Hoje a gente tem um painel que é todo Nubank, mas no futuro a gente está super aberto para receber outras pessoas da indústria, para falar de vários assuntos que vão ser legais aí para a galera. E eu queria também agradecer a equipe que organiza esse evento. A gente tem uma equipe super legal dentro do Nubank que ajuda a gente a montar esses eventos. A gente aparece aqui, mas quem fez os 98% do trabalho para preparar esse evento não fomos nós. Então, obrigado, equipe, e bora lá. O tema de hoje é engenharia no Nubank. E a gente vai falar especificamente sobre os princípios de engenharia. A gente vai entrar mais nos detalhes do que eles são, mas para dar uma introdução, a gente pode pensar nos princípios de engenharia quase como valores de uma empresa. A gente tem, né? O Nubank tem valores também, várias empresas usam essa técnica de criar valores. A gente cria esses princípios de engenharia como formas que documentam como a gente pensa sobre certas coisas e também de uma certa forma aspiracional e que nos ajudam a tomar decisões, né? Então, a gente tem uns princípios de engenharia bem legais quando você tem que pensar num trade-off, numa decisão entre opção A e B. Normalmente, um princípio de engenharia pode te ajudar a falar assim, olha, a gente valoriza X, né? Então vamos para seguir esse lado aqui. Então, vamos começar a nossa mesa redonda / Q&A. A função ali embaixo, Q&A, são 2 balãozinhos no Zoom. Mandem suas perguntas, por favor. Chamar nossos panelistas aqui, né? Eu vou chamar os panelistas e eu também quero que eles se apresentem, mas que também falem um pouquinho qual que é o engineering principle, né? Qual que é o princípio de engenharia favorito deles e um pouquinho do porquê. Vamos lá, Camila. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Camila, sou engenheira. Vou me apresentar um pouco também, falar minha descrição. Então, sou uma mulher branca, com cabelos cacheados curtos, estou vestindo uma camiseta preta e também estou com um fundo aqui de wallpaper do Building New, do Engineer Meetup, roxo, né, com
característica do Nubank. Então, eu sou engenheira de software sênior aqui no Nubank, entrei no Nubank no início de 2020, então estou mais ou menos há 2 anos e meio no Nubank, e desde que eu entrei eu estou no mesmo time, que é o time de Credit Platform. Ele é um time que suporta a criação de outros produtos de crédito dentro do Nubank. Então, a gente cuida de toda a criação do ciclo de crédito, tanto desde a abertura de empréstimo, toda a parte de contabilização, também comunicação com reguladores, e a gente possibilita a criação de produtos, hoje em dia, tanto de empréstimo pessoal, quanto de empréstimos para cartão de crédito, como fatura parcelada, parcelamento de compras no cartão, e deixa eu pensar um pouquinho aqui qual que é o meu favorito, mas o meu favorito acho que é de ownership, porque aqui dentro do Nubank nós sempre pensamos bastante em criar as coisas com muita qualidade e pensando no nosso cliente. Então, a gente pode estar na engenharia, mas a gente também tem que se preocupar tanto com regulação, a gente tem que se preocupar no gerenciamento dos projetos, como que a gente vai arquiteturar aquilo, como que a gente pode ajudar também pessoas de outras funções a entregarem aquele projeto, e dentro do nosso dia a dia, a gente também, aqui dentro do meio que trabalha como pessoas engenheiras, onde a gente trabalha desde a concepção ali do produto, junto com os nossos product managers. Depois disso, a gente começa a arquiteturar, temos diversas reuniões dentro do time de como a gente vai criar aquele produto da melhor forma, aquela feature ou resolver determinado problema. A gente tem que criar o código, testar, colocar isso em produção, ter um monitoramento, criar controles, cuidar realmente daquilo. A gente tem até, o Ed fala muito num dos blog posts que a gente colocou, muito ligado com como cuidar de um bebê. A gente vê ele desde nascendo até ele se tornar algo realmente maduro e grande. Então, é isso. Legal. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo. E esse princípio, né, o título dele todo é Ownership and Technical Resilience. A minha tradução, minha boca aqui vai ser esse negócio, você é dono, né? Nós somos donos e a resiliência técnica é uma coisa importante. Se você é dono, você se preocupa, resiliência é uma coisa importante. A gente vai voltar nesse assunto logo mais. Mas agora, o Bruno, se apresente, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Então, autodescrição aqui rapidinho. Eu sou o Bruno, eu estou usando o mesmo background que todo mundo aqui na nossa palestra, no nosso meetup. Estou com a camisa preta, com várias coding Lisp, digamos assim, mais para fazer referência ao Clojure, que a gente usa muito e ama muito. Eu sou um homem branco, cabelo preto e branco, infelizmente, com barba também preta. Estou aqui hoje para representar principalmente o princípio de engenharia Data as a Strategic Asset, mas para falar um pouco da minha jornada dentro do Nu, eu estou aqui faz 4 anos e meio agora, entrei no comecinho de 2018, entrei no time de fraude em São Paulo, trabalhei por 1 ano e meio lá, ajudando bastante a equipe, mas movendo um pouquinho para frente aí, eu fui relocado para Berlim, então hoje eu estou liderando o time de Data, não só em Berlim, mas como também no Brasil, a gente está dividido aí em várias frentes, então eu sou responsável pela engenharia de dados do Nu, não olhando muito para o machine learning, mas mais para software e data engineers, assim dizendo. Hoje meu cargo é Senior Engineer Manager, então engenheiro de engenharia sênior dentro do Nu. E responsabilidades, eu diria que a Data Platform, a plataforma de dados do Nu, né, é muito crítico hoje para a gente garantir que o Nubank realmente consiga tomar todas as decisões que a gente quer tomar em cima de dados, né? Então, o Nubank chegou onde chegou e tem ido onde tem ido justamente porque a gente é muito, o que se diz muito no mercado, data-driven, né? Todas as decisões que a gente toma são em cima de dados. Então, mesmo que a gente tenha vários insights, várias coisas que a gente gostaria de explorar, a gente nunca toma uma decisão 100% concreta antes de analisar bastante dados e criar modelos em cima disso
e garantir que todas as decisões são realmente bem analisadas antes de mover em frente. Então, esse é um pouco sobre o que o time da gente faz aqui, o time que eu estou trabalhando. E a gente acaba sendo o que a gente chama de um time horizontal, né? Então, o produto que a gente constrói é para o próprio Nubank usar. Então, o nosso customer, digamos assim, o nosso usuário final, acaba sendo a engenharia do Nubank ou até os outros chapters também que nós temos. E falando um pouco de princípio, o que eu gosto mais, eu acho que talvez eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu ajudei a construir ele, mas é o Multiple Perspectives Build Better Software, que é múltiplas perspectivas, cria um software melhor. É justamente porque ele é muito focado em diversidade, né? Querendo ou não, o Nubank, a gente está construindo um produto para os usuários finais. E a gente sabe o quão diverso a gente é, o quão diverso nós somos como pessoas, como o mundo é. E se a gente não conseguir capturar todas as perspectivas das pessoas antes de construir um produto, a gente não vai acabar atingindo todo o público. E o Nubank não chegou aqui só para atingir uma porcentagem pequena de pessoas e capacitar apenas uma pequena quantidade de pessoas para ter acesso a crédito e tudo mais. Então, a ideia é realmente garantir que a gente tem todas as perspectivas de todas as pessoas quando a gente está construindo um produto, porque a gente consegue pensar antes de lançar alguma coisa, quem seria a pessoa que estaria usando e como estaria usando. Então, é um pouco disso. Obrigado por me ter aqui, pessoal. Boa noite. Bem-vindo. E nosso convidado internacional, né? E, gente, era para eu ter falado da estrutura de engenharia do Nubank, que eu não falei. Mas a gente está estruturado no... É um sistema muito parecido com o sistema do Spotify, se você tem familiaridade. Então, a gente tem os nossos chapters, né? Que são grupos de pessoas que têm um trabalho parecido. Então, engenharia é um chapter. E aí, a gente tem o que a gente chama de BUs, que no modelo do Spotify, normalmente é chamado de tribo. Então, uma BU tem uma missão super clara e nesse time que você está trabalhando tem gente de todo tipo de profissão. Né? Tudo que você precisa para resolver esse problema de um cliente está ali dentro. E aí dentro das BUs, dessas Business Units, a gente tem times específicos que têm aí um foco um pouco mais específico. Bastante mais específico, né? Corrigindo a minha falha agora. Vamos seguir para o nosso próximo panelista, Manuel. Oi, pessoal, boa noite. Começando pela minha audiodescrição, né? Eu estou usando aqui o fundo do evento, né? Roxo, escrito Engineering Meetup. Eu sou um homem branco, estou usando uma blusa preta, tenho o cabelo curto e também estou usando o headset aqui para poder falar com vocês. E eu também uso óculos, né? Acho que deve ser um dos poucos aqui que usa óculos. Eu sou Manuel, eu sou um engenheiro de segurança, né? Aqui no Nubank. Trabalho na nossa área de segurança da informação e muito do que eu faço é relacionado a isso, né? Então, aqui dentro do Nubank, na área que eu trabalho, no meu time, a gente está sempre criando controles, criando os mecanismos para proteger os nossos clientes e para proteger também o Nubank, né? Eu já estou no Nubank há 1 ano e 9 meses, talvez 1 ano e 10 meses, por aí, né? Essa é uma conta difícil de fazer agora, mas provavelmente 1 ano e 9 meses. Cheguei ali no meio da pandemia, ali em outubro de 2020. E, bom, sobre o meu princípio favorito, talvez seja um pouco tendencioso, né? Por ser um engenheiro de segurança, mas o meu princípio favorito é um chamado Customer Trust is hard to earn e easy to lose, que seria algo como a confiança do cliente é algo difícil de ganhar e fácil de perder. E esse é um dos meus princípios favoritos, porque primeiro ele está correlacionado com vários outros princípios que a gente vai conversar hoje aqui. Quando a gente pensa nisso, pensa em fazer, né, fazer engenharia desse princípio acontecer, todos os outros princípios são super conectados, mas que também parte de você conseguir a confiança do cliente do lado da engenharia é através da construção de sistemas seguros, sistemas que são resilientes, sistemas que são confiáveis. E essa é a parte que eu mais gosto do trabalho, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Tem vários desafios aí e esse princípio, para mim, ele chega a ser fundamental porque a gente pensa isso a cada momento aqui dentro do Nubank. Não é algo que a gente vai pensar só lá depois, quando o produto está pronto. Não,
Quando a gente está pensando ali, está tendo a ideia daquilo que a gente vai desenvolver, a gente está pensando, poxa, e o nosso cliente, né? Como que isso vai afetar ele? Então, esse é o meu princípio favorito, eu gosto bastante. Dá para ligar ele com outros princípios que o pessoal já falou. Então, como que eu vou saber que isso está sendo bom para o nosso cliente? Vamos usar dados, né? Como o Bruno trouxe aqui, vamos analisar os dados que a gente tem. A gente também pode olhar, poxa, para isso estar espalhado para a nossa engenharia, a gente precisa de ownership. Cada engenheiro, cada engenheira dentro do Nubank tem um ownership da proteção dos sistemas que eles estão desenvolvendo, né? Que é um outro princípio. E tem outros princípios também, que a gente ainda vai falar aqui, que vocês vão perceber que eles estão ali intimamente conectados na maneira com que a gente constrói sistemas seguros, sistemas resilientes, né? Bom, ajudando uns prévios aqui para onde essa conversa vai. E nossa última panelista, Alice. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Alice, sou diretora sênior de engenharia aqui no NU. Estou completando 2 anos aqui. Já passei pela liderança do time de engenharia aqui da Build Investimentos e atualmente eu estou na liderança aqui dos times de engenharia, tanto da Build PJ quanto da Build NuPay. Para mim é muito fácil pensar num princípio favorito, assim, sem sombra de dúvidas. E o que eu vou trazer aqui é o de múltiplas perspectivas, cria um software melhor. E quando eu penso nesse princípio, assim, ele é meu favorito porque ele toca em pessoas, né? Eu acho que aqui a gente falou de resiliência técnica, a gente falou de dados, a gente falou de segurança, a gente falou um pouquinho aqui de outros princípios que a gente vai aprofundar no decorrer aqui do nosso meetup, mas eu acho que se no final do dia a gente não estiver vivendo esse princípio no que tange as pessoas e vivendo todos os outros, de alguma maneira eu acho que a gente vai falhar, né? E quando eu penso nesse princípio, ele me remete muito, assim, eu acho que ao ângulo de diversidade que o Bruno já comentou aqui, mas eu acho que passa por diversidade de backgrounds, de ideias, de experiências, e eu acho que também a diversidade no sentido mais literal, de diversidade de pessoas de diferentes grupos subrepresentados, que eu acho que é uma agenda e uma pauta que a gente persegue aqui de uma maneira muito, muito viva no Nubank, assim. Então, eu diria que esse, sim, é o que de longe eu mais gosto, mas também quero mencionar, acho que se fosse para trazer um segundo favorito aqui, eu diria que é o nosso princípio de alavancagem por meio de plataformas, né? E eu acho que talvez até essa palavra assim, seja meio um buzzword hoje em dia no mercado, plataformização, todo mundo está falando disso, mas pelo menos assim, da maneira que eu penso em plataforma, não é só sobre a gente construir, acho que, pequenos pedaços, serviços ali que são reutilizáveis, e, enfim, no sentido mais literal da coisa, mas eu penso nisso, assim, que um dos benefícios da plataforma, acho que também toca no quesito pessoas, que é permitir que a gente consiga, através dessa estratégia, conseguir ter times pequenos, autônomos, que estão conseguindo trabalhar com velocidade no dia a dia, né, do desenvolvimento. E também acho que é uma maneira, assim, da gente crescer mais rápido, né? Eu acho que, assim, a gente está no universo, principalmente aqui no Nubank, eu acho que isso é uma das coisas que a Cris sempre fala, que coisa para fazer não falta, né? Acho que o tempo todo, clientes trazendo ideias e tudo mais, acho que a gente está no contexto que a gente sabe que time to market é importante, e quando a gente é guiado por esse princípio, assim, eu acho que no dia a dia, quando a gente vai ter a nossa tomada de decisão, às vezes é muito fácil a gente pensar numa solução local para colocar alguma feature, algum produto na rua, sem pensar, né, no longo prazo. E quando a gente pensa no longo prazo, a gente traz a discussão de plataforma, porque a gente deixa de pensar no caso de uso específico só para um time, para uma outra bio, e acaba pensando no todo, assim. Então, acho que esses são os meus 2 favoritos. Já puxou 2, gente. Não era essa a pergunta, mas valeu. Bom, vamos puxar um gancho dessa sua resposta, Alice. Que você falou um pouquinho do buzzword de plataforma, né? Essa alavancagem de plataformas.
E eu vou juntar duas perguntas que eu tinha aqui. Então, parte A, mas o que é uma plataforma? E a parte B, tem alguma história, e aí para os panelistas todos, tem alguma história de uma situação onde esse leverage through platforms, né, essa alavancagem por via plataformas, ajudou a gente a fazer alguma coisa, a resolver algum problema? Eu posso puxar um exemplo prático da minha realidade. É a definição de plataforma, acho que eu tenho a minha, mas quero ouvir também das outras pessoas aqui. Assim, quando eu penso no Nubank, para mim o maior exemplo, assim, onde a gente pode alavancar o uso de plataforma, e que foi uma decisão que a gente tomou e está tomando ao longo do tempo, é quando a gente pensa em oferecer nosso produto em outros países, né? Quando a gente pensa numa expansão internacional. Então, a gente começou assim, né, como uma startup no Brasil, atendendo, acho que, as necessidades específicas aqui da população brasileira. E, eventualmente, acho que se algumas decisões que a gente tomou lá atrás tivessem sido tomadas considerando esse conceito de plataformização, eu acho que hoje a gente teria tido um caminho talvez um pouquinho mais fácil ou rápido quando a gente está falando da nossa expansão para o México e para a Colômbia. Assim. Então, eu acho que, para mim, esse é um dos exemplos mais notórios. Assim. Se alguém tiver mais exemplos, fique à vontade para complementar. Concordo muito com o que a Alice falou. Eu vou trazer um ponto também, um pouco de plataforma, assim, a gente tem umas diferenças, acho que o Bruno trouxe um pouco a gente tem umas plataformas mais horizontais e outras plataformas que são plataformas de produto que habilitam outros produtos, né? E eu estou muito num contexto de plataforma, né? De que a gente tem essa abordagem de que a gente vai ser um serviço, vai ser um produto mesmo, onde que a gente não vai oferecer somente APIs, por exemplo. A gente vai fornecer ferramentas, vai fornecer suporte, vai fornecer evangelização, e muito disso a gente vive muito no dia a dia no meu time, em que a gente tem que tomar decisões, muitas vezes dentro do código, quando a gente está arquiteturando algo, de que se realmente a gente está fazendo algo que vai ser extensível, que vai ser... que futuramente a gente pode reaproveitar. Muitas vezes a gente vem com inputs, né, dos nossos produtos, que eles dão ideias. A gente quer fazer um produto tal plataforma vocês conseguiriam fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar o quanto que aquele produto também vai ser talvez relevante para ser utilizado de outras maneiras, por outros países, por outros produtos variados, e como que a gente pode fazer isso de uma forma fácil, em que algumas vezes até as pessoas, quando forem utilizar essa nossa plataforma, nem precisem vir conversar com a gente, perguntar de como a gente vai fazer isso, de como que as pessoas podem utilizar. Elas simplesmente utilizam a nossa plataforma sem, às vezes, a gente nem saber muito o porquê, o que estão utilizando. Que isso eu acho que é o ideal, eu acho que também isso é bastante o sonho nosso, assim, dentro das nossas plataformas, mas muitas vezes a gente tem que ter um pouquinho esse step back de voltar e pensar de novo, a gente é uma plataforma, será que a gente faz desse jeito? Faz muito focado, a gente pensa mais no backlog de produto, ou a gente vai pensar um pouco em como a gente fazer isso para o futuro mesmo? E a gente fala muito sobre reduzir complexidade, né? Como empresa, como time de engenharia. E acho que parte do que está na sua resposta é isso, né? A gente estava falando na introdução, né? Uma ferramenta para ajudar a gente a tomar decisão. Se uma decisão foi tomada dentro de uma plataforma e já está suportada, ajuda a galera. Né? Exatamente, complementando aqui também na parte de dados, querendo ou não, o próprio time é uma data platform, né, como a gente chama, plataforma de dados. Então, como a gente vai garantir que o Nubank consegue ser data-driven, direcionado a dados, é realmente criando a plataforma. E dentro do nosso próprio princípio de engenharia, a gente tem pilares dentro dele. E um dos pilares vincula muito com o que a Alice mencionou, que é ser extensível e garantir que, por exemplo, quando o Nubank quer lançar em outros países, como é que a gente já tem uma plataforma que, com alguns cliques, você consegue lançar a plataforma e
poder realmente habilitar o país novo a já ter toda a infraestrutura necessária para tomar decisões em cima de dados. A nossa plataforma de dados também é muito criada, ela foi criada de uma forma muito estruturada, pensando em um framework que você consegue usar e você consegue habilitar qualquer pessoa, qualquer chapter dentro do Nubank a realmente escrever poucas linhas de código, pouco código assim, digamos, SQL-like, não é bem SQL, mas SQL-like, e você consegue realmente colocar aquilo dentro de uma caixa preta, digamos assim, que seria a plataforma de dados, que é transparente para quem está usando a plataforma, e no final do dia você consegue ter a sua análise do outro lado, seja isso nos sistemas de produção, seja isso em alguma online tool, como, sei lá, BigQuery ou coisa do tipo. Mas a ideia é justamente a gente criar isso e fazer esse leverage para platforms para tudo ser transparente no final do dia para o usuário final. E isso é bem legal também, porque na mesma linha do Bruno de fornecer uma plataforma de dados, né, para o Nubank, a gente, quando a gente vai para a nossa BU, né, de segurança da informação, cada produto tem as suas necessidades de segurança, sabe? E aí, os engenheiros e engenheiras dentro de cada produto precisam falar, poxa, como que eu vou resolver esse problema? Poxa, como que eu vou resolver aquele problema? E os engenheiros de segurança, os engenheiros de software que trabalham na BU de InfoSec, falam assim, poxa, ao invés de eu resolver pontualmente cada problema dentro de cada squad, dentro do Nubank, vamos criar uma plataforma que resolve esse problema para toda empresa, para todos os países, né? Para todos os produtos que existem e que virão ainda. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma alavancagem, né? Por quê? Porque ao invés de a gente ficar procurando soluções locais ali, né, a gente consegue procurar uma solução maior, né, que abrange ali diversas necessidades, a gente consegue evoluir essa solução, né? Então, aquela feature que foi feita naquele time não vai ficar ali esquecida, né? Porque agora a gente vai ter uma plataforma, vai ter um time cuidando daquilo, essa plataforma vai conseguir evoluir, né? E a gente vai conseguir endereçar novos desafios. E um negócio que eu acho super legal disso daí é que, ao longo do tempo, né, conforme a plataforma vai crescendo, vai evoluindo, vai ficando madura, ela acaba virando uma abordagem, né, um approach para resolver aquele tipo de problema, que vai em linha com um outro princípio que a gente tem de ter abordagens canônicas, né, de aplicar essas abordagens de forma consistente. Então acaba que um princípio acaba levando o outro, né? A plataforma vai evoluindo, ela vai amadurecendo, e aquilo vira um approach, uma forma de abordar aquele problema que é quase padronizada, né? As pessoas não precisam mais se deparar, repensar aquele problema. Olha, essa forma aqui é padrão, pega aquela biblioteca, usa a biblioteca e a mágica acontece, sabe? E isso é algo que é fantástico, né? Como os nossos princípios se conectam, né? É bem interessante. E, Manuel, a gente tem uma pergunta sobre LGPD, como que o NU se preocupa e está alinhado com o LGPD. Estava tentando alinhar isso com a sua resposta agora. É alguma coisa parecida? A gente pensou LGPD, eu cheguei recentemente na empresa. A gente pensou LGPD como plataforma, e aí por isso foi mais fácil para a galera implementar? Posso responder essa? Pode, claro. Sim, dentro da própria estrutura de dados hoje que a gente tem um time que a gente chama de Privacy Tech, que é realmente focado 100% em garantir que a gente é LGPD, GDPR compliance, porque a gente também opera em outros países, a gente precisa também, não só LGPD no Brasil, mas para os outros países também ser compliance. E a gente realmente faz alavanca, né? O uso das plataformas para realmente implementar todas as medidas de retenção e deleção de dados que são realmente exigidas. Então, esse time, hoje, ele toma conta não só da parte do sistema de produção, mas também da parte do sistema analítico, né? Então, acho que usa muito aqui um dos nossos princípios, que é o Leverage Data as an Asset, para realmente conseguir fazer toda a análise do que a gente precisa reter, do que a gente precisa deletar, como é que a gente escala isso, cria realmente tools e plataformas em cima disso para conseguir garantir que, não importa o país que você está executando, você consegue criar regras automáticas de forma simples e escalável e consegue aplicar elas tanto no sistema analítico como no sistema de produção.
Eu acho isso incrível, sabe? Porque é um problema complexo, né? De proteção de dados, mas pelo fato da gente ter plataformas, da gente usar essas plataformas, da gente aplicá-las de forma consistente, né? Simplesmente agora a gente tem ali a abordagem para lidar com dado pessoal é essa. Aí todo mundo segue e a plataforma automatiza isso. Isso é uma alavancagem impressionante, sabe? Não é um problema que cada local vai ter que resolver de uma maneira individual e completamente diferente, sabe? Então, é incrível ver como os nossos princípios de engenharia se conversam com os desafios que vão surgindo, né? A- a- o pessoal da plataforma de dados criou uma funcionalidade, todo mundo usa a plataforma de dados, né? E o problema está resolvido. Eu acho isso fascinante como as coisas se conectam, né? Bem interessante. Gente, vamos trazer uma perspectiva histórica aqui, que a gente tem uma pergunta um pouco de como foi criado, né? O Nubank já tem 9 anos. E esses princípios, acho que não foi uma coisa que o Ed sentou, né? O Ed, que era o nosso CTO na época, sentou lá e escreveu, né, os mandamentos de engenharia. Da perspectiva de vocês, como que, né, vocês foram apresentados para esses princípios, como que eles foram aparecendo na vida de vocês? Só para adicionar um pouquinho de tempero nessa pergunta, acho que ia ser legal de contextualizar isso para quem está numa empresa menor, né? Uma empresa que está começando agora, que quer introduzir alguma coisa desse tipo, né? Tem alguma dica, algum pulo do gato aí? Acredito que eu posso começar pegando aí a primeira pergunta que você fez. Eu vi, pelo menos nos 4 anos e meio que eu estou aqui no NU, né, no comecinho, a gente não tinha assim tão claro, por exemplo, esses são os engineering principles, os princípios de engenharia, vamos seguir 100% eles. Mas a gente já conversava sobre essas coisas, certo? Fazia parte da nossa cultura de engenharia. Então, fazia parte desde discussões quando a gente estava sentando numa sala para tomar decisões de como a gente ia implementar um novo produto, uma nova feature, ou em discussões como, sei lá, quando a gente está fazendo avaliação toda a engenharia em ciclos de performance, a gente está garantindo que toda a engenharia está seguindo esse tipo de cultura. Então, tipo, essas discussões já vinham acontecendo e chegou o momento que a gente falou, não, a gente precisa realmente formalizar e garantir que isso realmente está enraizado em termos de que todo mundo entende que faz parte da cultura. E foi quando a gente começou a fazer anualmente as discussões de apresentações realmente dos que são os princípios de engenharia para toda a engenharia e usando esses fóruns também para coletar feedback, evoluir esse processo, porque a gente sabe que nada que é escrito em pedra, a gente tem sempre o que realmente melhorar e aprender mais como a gente vai, tanto porque a gente enfrentou desafios diferentes, porque pessoas novas entraram, a gente, de novo, perspectivas diferentes aqui, trazendo inputs diferentes, certo? Mas é assim que eu vejo um pouco a história. E tentando responder a sua segunda pergunta, que vai em relação a como é que uma empresa nova conseguiria implementar isso, eu acho que vai muito, é um pouco clichê, mas vai muito naquele sentido de, tipo assim, você tem que ter um norte onde você quer chegar e você precisa criar um planejamento para isso, né? Então, como é que você vê quais são os princípios que a sua empresa deveria ter, o seu time de engenharia, digamos assim, deveria ter, que seria o ideal para você, que você acha que é a cultura que tem que estar lá, e aí depois criar meio que uma priorização, quais são as coisas mais críticas de você ter primeiro. Então, por exemplo, se eu puder explicar um pouquinho quebrando o princípio de Data as an Strategic Asset. Por mais que seja um princípio complexo, ele tem vários pilares dentro dele. A gente quer que seja extensível, a gente quer que tenha ownership de dados, a gente quer que tenha escalabilidade, a gente quer que tenha estabilidade, então os dados são confiáveis, as pessoas estão usando, garante que tipo, todo dia vai ter dado para elas usarem. Então, assim, se eu fosse elencar dentro desses próprios pilares, a estabilidade é uma das primeiras coisas, que a gente chama de reliable, né? Que seria confiável, confiabilidade em português, dos dados. Então, assim, quem está usando a plataforma de dados quer que aquele dado seja confiável antes de pensar em estender aquele dado para um país diferente, por exemplo. Então, assim, não quer dizer que você precisa começar com tudo, mas você consegue realmente criar um norte de para onde você quer ir, e aí você consegue quebrar aquilo digamos assim, chunks menores do que você consegue entregar ao longo do tempo, e aí você consegue construir os seus pilares para depois dizer, eu tenho agora um princípio completo e eu consigo representar ele. Essa é um pouco da minha perspectiva.
Boa, deixa eu adicionar um pouquinho aqui da minha perspectiva, e acho que alinhado também, acho que com algumas coisas que o Ed, o nosso co-founder, trouxe também. Acho que quando a gente pensou na concepção desses princípios, assim, como a gente falou aqui, acho que o Nubank tem 9 anos, né, de existência, e esses princípios existem há 2 anos, né, o segundo ano que a gente vem fazendo uma iteração em cima deles. E eu acho que um dos highlights que a gente trouxe para isso foi de que esses princípios não foi de onde o Nubank partiu, nem de longe. Na minha visão, acho que foi uma série de padrões e de coisas que, ao longo desses 7 primeiros anos de existência, a gente entendeu como uma boa receita, como uma receita de sucesso, e que a gente quer que, à medida que a gente escale, cresça, né, que o nosso time de engenharia aqui continue crescendo, nossa base de clientes, a gente quer que isso se propague, porque a gente já sabe que nos trouxe até aqui é uma receita de sucesso. Então, acho que eu diria que é um ponto de partida, tanto que a cada ano a gente itera em cima disso. Nesse último ano a gente iterou, a gente revisitou alguns princípios e criou um novo, que foi esse de múltiplas perspectivas, né? Criam sistemas melhores. E acho que para, né, no contexto aqui de talvez empresas que estão começando e estão no momento mais inicial, eu acho que talvez identificar esses padrões logo no começo de coisas que, primeiro, estão alinhadas à cultura e que vocês querem que se reflita, né, num processo mais específico de engenharia, mas quais são os padrões que funcionam e que vocês querem que, né, a próxima geração de pessoas aí da empresa respirem e vivam isso também na tomada de decisão, né? E aqui no contexto do Nubank, a gente está falando de uma engenharia de mais de 1.000 pessoas, né? E que quando era uma engenharia pequenininha lá e a gente conseguia falar desses princípios sem chamar de princípio e sem ter nada muito estruturado, era mais fácil, né? Mas à medida que você escala, acho que precisa de algo mais aspiracional e mais direcional para ajudar nesse sentido. Eu acho que um outro ângulo também é pensar em necessidade, né? Eventualmente, se existe alguma dor um pouco mais latente, né, no momento que a tua empresa está, e se um princípio mais aspiracional pode ajudar a resolver essa necessidade, assim. Então, acho que esses são meus 2 centavos. Massa, Alice. Acho que o Bruno e a Alice conseguiram cobrir muito bem isso. Eu só ia acrescentar mais de ter visto esses 2 últimos anos que a gente está exercitando mais os princípios aqui dentro da engenharia, de como isso está muito alinhado com a companhia, né? Com os nossos princípios do Nubank. Eu acho que essa é uma dica para empresas mais recentes, de que isso tem que estar bem alinhado também com a cultura da empresa. Não dá para funcionar a área de tecnologia de um jeito se a empresa também não está comprada com esses princípios. Então, tudo tem que estar se comunicando, e é bem importante. Camila, eu tenho uma pergunta para você, público, que junta, acho que 2 princípios, né? Se a gente está pensando leverage, alavancagem por plataformas, e o outro princípio que é canonical approaches consistently applied. Nossa, como é que traduz essas coisas, né, gente? Direcionamento canônico aplicado de forma consistente. A pergunta é: o uso uniforme de plataformas não tira independência dos times? Olha, na minha perspectiva, eu acho que não. Acho que dá mais independência para os times. Por quê, né? Porque a gente consegue realmente focar no que importa ali, no que a gente precisa fazer, né? Então, a gente precisa, por exemplo, eu estou numa plataforma mais de produtos. Eu fico muito feliz no meu dia a dia, de às vezes eu não precisar pensar muito em segurança de uma forma bem deep ali, de alguma tecnologia. Às vezes eu preciso mais saber um pouco mais por cima e consigo me preocupar muito mais em como que eu vou criar aquela regra de negócio muito mais importante para o nosso cliente. Me ajuda no dia a dia, diminui o shift de conhecimento, acelera muito a criação desses projetos, diminui a carga, eu acho, da engenharia, de cada squad tem no seu próprio domínio, e assim a gente consegue ir mais rápido, consegue entregar com mais qualidade. Eu vejo que as plataformas ajudam muito nisso, e então não
acho que tira muito a nossa independência. E a gente também tem muita capacidade, acho que aqui dentro do Nubank, a gente é muito aberto a gente contribuir. Não é porque a gente não está naquela outra plataforma que a gente às vezes não pode chegar nela e falar, olha, o que vocês acham de fazer isso? Ou alguém muitas vezes compartilha em grupos, essa é a nossa ideia da nova arquitetura de algum serviço, vamos comentar. E todo mundo da engenharia é muito aberto em contribuir e falar, olha, a gente pode fazer isso de uma forma diferente, tem uma outra ideia, por que a gente não usa isso numa outra tecnologia? Por que a gente não pensa dessa forma? Então, acho que aqui dentro não vejo muito. Tem um ponto que é muito legal disso tudo, que falando dos outros princípios, como o ownership é muito forte dentro do Nubank, e como a nossa base de engenharia ela é muito comum, né? Essa contribuição de um engenheiro, de uma engenheira para uma outra plataforma, ela é bem simplificada, porque a base de código é muito semelhante, sabe? O framework de testes é muito semelhante. É extremamente provável que o dia a dia de engenharia daquela pessoa ali, quando ela vai olhar a plataforma, é muito semelhante, entende? Ela simplesmente vai olhar, poxa, eu poderia ter aqui um método diferente que pegaria esse meu caso, e a distância técnica para que esse engenheiro, essa engenheira contribua com aquela plataforma é uma distância pequena, não é uma barreira, não é uma outra linguagem, não é uma tecnologia completamente diferente, não é uma pessoa que está, sei lá, trabalhando num regime ali, num ambiente tecnológico, de uma stack, né, diferente, né? Não, a maneira com que dentro do Nubank a gente lida com a nossa tecnologia faz com que as contribuições sejam muito fluídas. A gente usa Clojure, então uma parte gigantesca dos nossos engenheiros é fluente em Clojure e normalmente você vai mexer numa outra plataforma que também é Clojure. E se você vai para a nossa plataforma ali de dados, toda a plataforma de dados é consistente, sabe? A maneira de fazer elas, de construir as plataformas é padronizada, sabe? Então, ao contrário, existe uma aceleração, sabe? Porque, e se alguma plataforma não está te cobrindo, você vai conseguir entender como aquela plataforma funciona e a sua sugestão de nova funcionalidade, de um caso novo, você vai conseguir ser muito mais assertivo em, olha, é esse ponto aqui que eu gostaria de tratar, sabe? É essa mudança. Existe ali até uma alavancagem na contribuição, sabe? Na perspectiva diferente que aquela pessoa vai trazer para aquela utilização. Então, acaba que os princípios se realimentam de uma maneira positiva, sabe? Boa. Nem vou chover tanto no molhado aqui, vou tentar ser breve, porque acho que o time aqui trouxe uma visão muito boa, mas eu não acho que diminui a independência dos times, eu acho que talvez o que muda um pouquinho é a dinâmica, é a forma de pensar no dia a dia. E por que eu digo isso? Eu acho que se eu tenho uma necessidade específica hoje do meu time, do meu produto, e eu não tenho uma plataforma ainda no Nubank que me cubra nessa necessidade, ao invés de eu pensar em desenvolver isso especificamente para o meu caso de uso, eu acho que trazendo muito do ownership que a gente falou aqui, a gente fala, as pessoas pensam, poxa, como que eu resolvo isso para mim e eventualmente para outros times e eventualmente para outros casos de uso que possam fazer sentido para o Nubank no futuro. Então, acho que além de ter tudo isso de não reduzir a independência, a gente também acaba não reinventando a roda para coisas que já estão super bem resolvidas, né? Que outros times, outras pessoas já quebraram a cabeça para resolver e a gente acaba alavancando isso. Então, esse espaço para inovação, ele existe, né? Mas tem um caminho que é muito mais fácil, porque você já pode entrar na plataforma existente, mas se tem um use case ali para desviar da norma, existem caminhos para isso. A gente meio que respondeu uma outra pergunta aqui. Eu acho que uma das coisas que a gente faz para manter essa... Eu vou ler a pergunta. Como vocês mantêm essa homogeneidade em termos de práticas de engenharia, padrões de design e codificação em tempos de crescimento acelerado? E como isso é reforçado? Eu vou dar uns 2 centavos aqui do que eu tenho visto, que eu acho que é muito do formato do nosso serviço. Você quer começar um serviço novo dentro do Nubank? Receitinha de bolo. As suas rotas vão aqui, a mensagem entra por aqui, sai por ali. Então, você não precisa
gastar a sua energia, né? Só reforçando um pouco o que a gente falou, você não precisa gastar a sua energia pensando, poxa, onde é que vai entrar a mensagem que está vindo de Kafka? Não, é aqui, cara. Não, vai pensar no produto, vai pensar no problema que você está resolvendo para o cliente do Nubank. Algum outro ponto para a gente adicionar nessa questão de... Eu acho que a homogeneidade é uma palavra muito forte, mas existe uma consistência dentro do Nubank. Acho que você cobriu bem, Thiago. 4 anos e meio aqui, eu tenho visto a mesma coisa também. Não tem nada para adicionar. Valeu, valeu. Só para matar algumas perguntas, só para responder algumas perguntas pequenas aqui, se nós temos guildas, sim, temos algumas. Por exemplo, Engineering Hiring, recrutamento para engenharia, é uma das guildas que a gente tem na empresa. E alguém perguntou de linguagens, a gente mencionou Clojure, que é a principal linguagem de programação, é um Lisp maravilhoso. Vão aprender Clojure e venham trabalhar com a gente. Linguagem ótima. Pode ser um desafio aprender. Eu estou tendo dificuldade, mas vocês são muito mais inteligentes que eu, vocês vão conseguir. E o banco de dados, a gente usa um banco de dados chamado Datomic. Pesquisem no Google, um banco de dados super legal. Ele traz uma perspectiva de tempo para os dados, que, né, para um banco, acho que é uma coisa importante. E tem várias outras tecnologias aí dentro, não vamos fazer um listão aqui. Dá uma olhada no nosso blog, tem um blog que chama Building New Bank, vocês conseguem achar mais detalhes. Voltando à programação normal. Peraí que eu tinha que ter escolhido uma pergunta antes, né? Vamos lá. Lício, você entrou nesse assunto um pouquinho em uma das suas respostas, mas se você puder expandir um pouco, e também quero ouvir de mais gente, vocês acham que princípios de engenharia têm que ser 100% realidade, né? Então, todos os princípios são exatamente como todo mundo trabalha, ou eles têm que ser 100% aspiração, desejo, onde a gente quer chegar? Eu acho que não é nenhum desses dois, né? Mas onde vocês acham que está esse ponto de equilíbrio aí? Começando com vocês. Boa, pô, me colocou na berlinda aqui, mas vamos lá. Acho que a minha visão, assim, a gente chama de princípio e não de processo, né? E acho que talvez aí acho que na diferença de palavras a gente já possa ter uma leitura de o quanto isso tem que ser estrito, o quanto isso tem que ser vivido, o quanto a gente vai estar ali no dia a dia, tendo indicadores e, enfim, monitorando se cada pessoa está vivendo isso no dia a dia, até porque acho que algumas coisas não são tão mensuráveis, né? Então, acho que a ideia aqui é que, de fato, seja aspiracional e que isso nos mova em diferentes momentos, seja em decisões do dia a dia, simples, seja em decisões mais estratégicas. Eu acho que eles estão sempre aqui para a gente recorrer e tirar o melhor benefício deles da melhor maneira possível. E quando eu penso assim, que o Nubank existe para remover, né, a burocracia da vida dos nossos clientes, aí, principalmente no mercado financeiro, eu acho que se a gente tenta impor algo nesse sentido, para quem está tentando remover a burocracia para os clientes, que somos nós, bankers, eu acho que a gente está fazendo um caminho oposto. Assim, a gente está burocratizando algo que não precisa ser burocratizado. Então, acho que princípios não são regras, eles são direcionais, são aspiracionais, é uma maneira que a gente entende que, enquanto time, enquanto crescimento de time, a gente vai conseguir manter, acho que o Nubank continuar se movendo rápido, fazendo a inovação chegar de maneira rápida, acho que gerar valor rápido para os nossos clientes. Então, eu acho que esses princípios nos direcionam para esse caminho, assim. Mas esses são meus 2 centavos, e se alguém quiser complementar, aí manda bala. Eu acho que conecta também um pouco com o que eu falei quando eu estava comentando, tentando responder quando a pessoa quer montar os princípios na sua startup ou na sua empresa, é justamente isso, né, de ser o norte de para onde a gente quer ir, e não necessariamente é sempre o destino lá que você tem que ter tudo desde o primeiro dia, né? Então, é garantir que a gente está pensando neles, a gente está orientado a eles, a esses princípios, mas não necessariamente eles são regras que têm que estar escrito a pedra, a gente tem que estar lá realmente 100% do tempo com tudo perfeito. Então, claro que vai existir o meio termo, mas a gente gosta muito de garantir que eles são os nossos
o norte, digamos assim, para onde a gente está indo, a direção que a gente está indo, para a gente não se perder no meio do caminho e acabar reinventando a roda ou fazendo coisas que não fazem tanto sentido. Valeu. E a gente está caminhando para o final do nosso encontro, gente. Já passou rápido. Eu acho que a gente consegue fazer mais uma ou duas perguntas. Chegou uma ótima aqui agora. Pensando em senioridade de pessoas, como vocês conseguem dimensionar os princípios de engenharia esperado para cada nível? E como consegue ter direcionamento sobre esse ponto para o crescimento de carreira? Essa tá fácil de responder. Eu posso me arriscar aqui, mas, por favor, time, me complementem. Eu acho que, assim, quando a gente diz que esses princípios são aspiracionais, eu acho que eles se aplicam, de alguma maneira, a todos os níveis de senioridade que a gente tem aqui no Nubank. Eu acho que naturalmente com algum filtro, né, no que a gente espera aí das pessoas no dia a dia, até porque eu acho que os desafios que uma pessoa mais júnior vai estar exposta no dia a dia vão ser bem diferentes do que uma pessoa mais sênior vai estar exposta. Então, acho que talvez, assim, exista um equilíbrio no sentido de algumas pessoas vão ter que exercitar mais alguns princípios do que outras, mas eu acho que não tem uma restrição de senioridade, assim. E eu acho que um exemplo bem legal disso é até o próprio princípio aqui que a gente fala de diversidade, assim, né? Quando a gente está falando de incluir pessoas de grupos subrepresentados dentro da nossa engenharia. Eu acho que desde da pessoa mais júnior do time até, sei lá, a pessoa mais sênior, uma diretora, um diretor, um VP, eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto, de mãos dadas, para criar um ambiente inclusivo para pessoas de grupos subrepresentados, né? Então, eu me arriscaria uma resposta nessa linha. O que faz todo sentido, porque em cada nível do trabalho, então você pode imaginar que uma pessoa que está começando na área agora, ela vai fazer talvez ali uma função, ela vai trabalhar numa funcionalidade, e nessa funcionalidade que ela está fazendo, ela tem que pensar ali na confiança do cliente, ela tem que pensar no como ela está usando dados para justificar aquilo, ela tem que pensar na resiliência técnica daquilo que ela está construindo, e a mesma coisa se aplica para o engenheiro ou para a engenheira que está construindo uma plataforma inteira, sabe? Que está construindo um conjunto de plataformas. Então, faz parte acho que independente do nível da pessoa, de pensar, refletir sobre esses princípios e aplicar ele. Muitas das vezes, a aplicação do princípio vai ocorrer em quantidades diferentes, né? Devido ali ao escopo daquela pessoa ou o impacto que ela está tendo, né? Mas isso é até importante, porque conforme o impacto daquela pessoa vai crescendo, ela vai levando esse princípio junto com ela, né? Então, é algo que é consistentemente aplicado em todos os níveis, sabe? Só para complementar um pouco, eu acho que toca até uma das perguntas que eu vi aparecendo, também aparece muito na forma como a gente mede, né? Muitas coisas no Nubank. Então, por exemplo, a gente é muito voltado ao OKR. Então, vão ter OKRs que estão realmente incentivando a gente a fazer plataformização das coisas, garantir que a gente está pensando em um direcionamento, a gente está otimizando o tempo de engenharia para fazer algumas coisas. Vão existir também outras formas de medir isso quando a gente está falando desde a engineering ou management ladder, tipo, quais são as expectativas de cada level da engenharia, cada level do gestor. Então, lá vão ter coisas muito específicas que vão tocar parte desses princípios também. Então, assim, também conecta muito em como a gente seta expectativas nas pessoas, seja isso vindo por expectativa de times, OKRs de direcionamento, ou seja, expectativas de carreira em si, né? Então, também tem esse lado que ajuda a gente não só a medir como a gente está realmente trabalhando esses princípios, mas também ajuda a gente a garantir que está andando de mão dada com eles. E acho que um complemento bem rápido aqui em cima da resposta do Bruno, né? A gente tem 2 vezes ao ano aqui o que a gente chama de ciclo de avaliação, né? De performance, enfim.
com todo mundo de engenharia. Acho que a gente avalia algumas coisas aqui, né? Acho que o impacto que essa pessoa teve ao longo do ciclo, e a gente reconhece, né? Tenta trazer tudo isso ali para o crescimento de cada um. Mas além do impacto, né? Que é o que essa pessoa entregou, a gente olha muito para o como, né? Como essa pessoa fez essa entrega. E quando eu penso nos princípios, pelo menos alguns deles aqui, eu acho que muitos nos direcionam em como gerar esse impacto. Isso são coisas que a gente, né, em conversas de carreira e de desempenho, a gente sempre está se provocando a discutir, mas como, que princípio a pessoa, né, exercitou, não exercitou. Então, só meus 2 centavos aí. Maravilha, gente. Que conversa legal. Infelizmente, não dá para responder nem metade das perguntas. Tem muita pergunta legal. A gente vai usar essas perguntas para tópicos nas próximas meetups, né? Então, segue a gente no LinkedIn, que a gente vai divulgar os eventos por lá. Vai aparecer um form para você responder. Eu não sei como. Estou perguntando aqui pro Léo para ele me ajudar, mas vai aparecer, gente, acredita. E, por favor, participa, preenche, né? Você quer vir falar numa próxima meetup, entra lá e simbora. Muito obrigado a todos os panelistas e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, pessoal.